tratando, que estamos compartilhando já desde a semana passada, é sobre a eternidade. A eternidade é um assunto que deve estar presente em nossas vidas, porque cada dia que passa, nós estamos mais próximos da eternidade. E Deus mesmo, como bem retrata a sua palavra, Ele colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, uma necessidade de eternidade. E nós conversamos na semana anterior que eternidade para o ser humano e para Deus são diferentes. Ainda que Deus criou o homem, o ser humano, para ser eterno, Ele desejava uma comunhão plena, permanente. O Espírito de Deus em comunhão com o Espírito do homem. Mas isso foi quebrado lá no Jardim do Éden. E essa linha do tempo, que não tinha fim, podemos dizer que era um círculo, ela se quebrou e transformou-se numa linha apenas para o ser humano. E por isso que Deus enviou Jesus Cristo para vir a esse mundo, morrer pelos homens, para que os homens pudessem ter novamente comunhão com Deus e ter a expectativa de passar a eternidade com Deus. Era impossível o homem pecador, como Adão na ocasião, viver eternamente. Por isso que o homem tem um tempo limitado. Tem um tempo limitado. E por isso que também, como disse, o conceito de eternidade é diferente para o homem e para Deus. Para Deus, Ele não tem início e não terá fim. O homem teve o início e terá fim neste mundo, mas vai viver eternamente com Deus ou sem Deus no lago de fogo. Essa linha do tempo que nós vivemos hoje é chamada de Cronos, que vem de cronologia. Era também esse termo atribuído a um deus grego, era chamado Deus do Tempo. Por isso que nós temos uma vida cronológica. Tudo obedece uma cronologia, segue uma sequência de tempo. O livro de Eclesiastes, ele descreve bem isso lá no capítulo 3, quando ele diz as seguintes palavras: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, de colher. Tempo de matar e de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tem tempo para chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E assim continua o livro de Eclesiastes. Esse é o tempo do homem. A eternidade presente do homem. Cronos. Mas tempo para Deus é diferente. É chamado de Kairos. O que é o Kairos? Kairos representa o tempo que não pode ser controlado. É aquele momento certo. É um momento oportuno. É exatamente o tempo de Deus. E como seres humanos que somos, finitos, porque Cronos é finito, é efêmero, é findável, a vida do ser humano
nós podemos dizer que, genericamente, de uma forma bem genérica, podemos dizer que todos iniciam num hospital e todos acabarão em um hospital. A maioria das pessoas nasce em um hospital e a maioria das pessoas morre em um hospital. Uns começam a subir essa pirâmide, outros começam a descer a pirâmide. É como se fosse uma roda gigante, que você embarca e vai subindo, ela vai girando, e outros embaixo vão, enquanto ela vem descendo, outros já estão embarcando também. Tivemos essa experiência bem clara disso, recentemente, numa cidade, justamente observando, andando numa roda gigante. Embarcamos, a roda gigante andando, fomos indo, enquanto outros estavam lá em cima, outros estavam descendo. Essa é a vida do ser humano. Mas nós precisamos compreender que nós temos só uma vida nessa linha do tempo que nós estamos vivendo. E ela vai passar logo. Mesmo que seja 80, 90, 100 anos, que consideramos uma vida longa, mas ela é muito pequena, muito efêmera, se comparado à eternidade. E é por esse motivo que nós precisamos pensar, ter a mente, os olhos na eternidade, voltado para o futuro, porque o importante mesmo é o que irá permanecer depois da morte. É isso que importa. É isso que importa. E eu gostaria de, no decorrer dessas semanas, tratar sobre isso também. Sobre o que virá na eternidade propriamente dita. E a primeira indagação que eu coloco é por que Deus colocou em nós esse sentimento, essa ânsia ou senso de eternidade. Porque todo homem, todo ser humano, ainda que não crê em Deus ou não conhece a Deus, tem um senso de vida eterna, tem um juízo que ele é eterno, tem a percepção. Mesmo aqueles que não creem na vida eterna, mas gostariam de viver eternamente. Por isso que Deus fez o homem, a mulher, o ser humano, enfim, para olhar para frente. Deus não fez o ser humano para olhar para trás. Deus não fez o ser humano, o homem, para viver de passado. Deus fez o homem para viver do futuro, visão no futuro e não no passado. O apóstolo Paulo nos dá uma lição muito espetacular nesse sentido, porque nós estamos correndo para o alvo que nós escolhemos. Nós estamos correndo para o alvo que nos está proposto, conforme nossas crenças, conforme aquilo que nós cremos, em quem nós depositamos a nossa confiança. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo assim disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, indo para frente, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o objetivo do apóstolo, a sua visão de futuro, eternidade. Mas o mundo, Satanás, que é o príncipe desse mundo, sempre irá querer manter você olhando para trás. Quanto mais você olhar para trás,
menos eternidade você terá em seu coração. Deus deseja que olhemos para frente, olhando para o futuro. Por isso mesmo é que nossos olhos estão aqui na frente, não estão na nuca. E nós precisamos ver que todos nós estaremos na presença de Deus um dia. Diz a palavra que todo olho o verá. E uns estarão na presença de Deus para receber o juízo eterno de perdição. Os outros para receber as recompensas pelo modo de vida, o estilo de vida que teve neste mundo. Lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala de um trono, onde nós, filhos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, iremos comparecer. Mas tem um outro trono descrito também em Apocalipse, que as pessoas sem Deus estarão presentes, na presença de Deus, logicamente, para simplesmente ouvir a sua condenação. Mas eu quero falar a quem já é salvo, a quem tem Cristo como Senhor e Salvador, para que possamos entender bem isso. Ele disse lá na carta, segunda carta, no capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja, portanto, ele estava falando aos fiéis, aqueles que manifestaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Pode ser que naquela igreja, como em qualquer igreja hoje, pode ter pessoas que frequentam que não sejam fiéis, que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor está falando aqui aos salvos, aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, e ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o que ele está nos ensinando aqui, nos está mostrando com bastante clareza? Paulo diz, afirma, e eu creio nisso, que haverá recompensa nos céus pelo que fizermos na terra, de bem ou de mal. E Cristo, nosso Salvador, será o juiz. Eu repito aqui, repare bem, ele não está falando de salvação ou de condenação, mas ele está falando de recompensa. De recompensa. Porque o tribunal citado pelo apóstolo Paulo, o tribunal de Cristo, é destinado apenas para os que estão salvos em Cristo Jesus, aos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Logo, nesse tribunal, não será decidido ou não será definido salvação de qualquer pessoa, porque isso já aconteceu. Nesse tribunal, as obras do crente é que serão provadas ou queimadas, e não o crente. Porque o crente, o seu espírito, o seu corpo transformado, incorruptível, um novo corpo, ele já está santificado em Cristo. Não necessita mais de uma expiação posterior. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 1 e 2, ele diz que aos que são santificados em Cristo,
chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É esses que estarão presentes, nós estaremos presentes no tribunal de Cristo. Então, irmãos, tudo o que você faz nesta vida irá te trazer no futuro, lá na eternidade, uma recompensa ou um arrependimento. Tudo o que fizermos por meio do corpo, lá no futuro, lá na eternidade, vai ter uma recompensa ou um arrependimento. Então, todos os nossos atos, todo o nosso comportamento, tudo o que fizermos nesse mundo tem um reflexo na eternidade. Não tem para onde fugir. Tudo o que fizermos aqui refletirá na vida eterna no futuro. Mas, como diz a própria palavra, e nós vamos citar passagens mais adiante, coisas terão queimadas, como feno, palha. Mas outras coisas passarão também pelo fogo, como se fossem pedras preciosas, ouro, prata, que não se destroem. E isso, então, o que resistirá nesse tribunal? Fazendo alusão. Apenas o que fizermos para Deus será eterno. O que nós fizermos como seres humanos, com pensamentos egoístas, com atitudes pensadas visando nós somente, não o Senhor, isso é da terra. Mas o que nós fizermos como se fosse ao Senhor, tem valor eterno. Qualquer coisa que você fizer nesta terra, ficará nesta terra. E qualquer coisa que você faz para Deus, ecoa lá na eternidade. Então o tribunal de Cristo, ele revelará com precisão como foi a nossa vida de serviço a Cristo. E será avaliado não somente a quantidade, mas a qualidade desse serviço. E as motivações por que nós realizamos o serviço. Então, importantes serão as nossas motivações, ou são as nossas motivações. Vou na igreja todo domingo, mas é um peso para mim. Essa é a minha motivação. Que valor eterno vai ter isso? Nenhum. Mas se eu colaboro com a obra do Senhor de forma feliz, alegre, fazendo para o Senhor efetivamente, tem um valor eterno. Que todos nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Até aqueles que não são salvos, como já falei, estarão sendo julgados no trono branco. O salvo terá encontro com Jesus Cristo e será recompensado. O não salvo também vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala para essas pessoas, infelizmente, ranger de dentes e lamento, sofrimento e dores eternas. Então todos irão se encontrar com o Supremo Juiz. E naquele dia que você se encontrar com Jesus Cristo, o que você vai trazer para si? Recompensa ou arrependimento? Será que você vai ter somente arrependimento das coisas que poderia ter feito e não fez? Das coisas que fez, mas a motivação não era correta?
É claro que não somos perfeitos e todos nós também teremos obras simplesmente humanas e falhas. Mas eu gostaria de fazer um parêntese aqui, frisar mais uma vez, antes de nós começarmos a falar quais serão essas recompensas, como será essa recompensa, eu gostaria de frisar e lembrar mais uma vez: ninguém será recompensado por receber a Jesus Cristo como Salvador. Essa recompensa não é nossa, porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós não temos como pagar. Então foi graciosamente dada por Deus. Por que eu afirmo isso? Porque nós não temos mérito nenhum em nossa salvação. O que diz Efésios? Diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus Cristo é recompensado. Ele que morreu por nós. Ele que tem a recompensa pela nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo recebe a recompensa pelo sacrifício que ele fez. Já Isaías falou isso centenas de anos antes de acontecer. Lá em Isaías 53 diz: por isso eu lhe darei, o Senhor falando, Deus, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Esta é a recompensa do Senhor Jesus, multidões de salvos, porque ele pagou o preço por nós. Mas nós só recebemos recompensa na eternidade porque temos Jesus em nossa vida. E quem não tem, ou quem não terá Jesus em sua vida, não terá recompensa. Ninguém será salvo porque é bom. Somos salvos pela obra de Cristo. Então, não adianta eu fazer boas obras neste mundo. Boas obras que eu digo é ajudar os outros. Dia todo procurando tirar alguém da pobreza, livrar alguém de um perigo. Isso aí é natural do ser humano. Mas isso não salva. Mas para quem é salvo, as obras têm valor eterno, têm um valor muito grande, porque nós fomos salvos através de Jesus Cristo para as boas obras. E essas boas obras Deus levará em conta na eternidade. Tenhamos presente isso em nossas vidas. E por quais coisas, quais situações, quais atitudes que nós seremos recompensados quando nos encontrarmos com Jesus Cristo? Nós vamos continuar compartilhando nas próximas semanas e eu quero colocar isso aos irmãos. Mas enquanto isso, eu estimulo a você buscar na palavra. Encontre. Isso é muito bom. É importante buscarmos na palavra de Deus o que nos aguarda na eternidade. Fazer como aqueles irmãos de Bereia, que diz lá em Atos, o apóstolo Paulo, os irmãos de Bereia eram mais nobres.
Eles não se contentavam apenas em ouvir a palavra. Eles iam lá e procuravam ver se aquilo que estava sendo dito era o correto e procuravam aprofundar. E assim cabe a nós fazer a mesma coisa. Por isso, irmãos, eu agradeço pela atenção de todos e espero vê-los, se Deus permitir, na próxima semana.